18h27. Jesus, Jesus, eu te adoro. Jesus, Jesus, eu te adoro. Com todos os anjos eu quero te contemplar. Jesus, Jesus, meu Deus, meu Senhor. Jesus, Jesus, eu te adoro. Jesus, Jesus, eu te adoro. Com todos os anjos eu quero te contemplar. Jesus, Jesus, meu Deus, meu Senhor. A maior. Boa noite, meus queridos ouvintes da nossa web rádio Silveira e Silveirinha. Boa noite, queridos primos, queridas primas. A bênção Madrinha Laíde, a bênção Tia Terezinha, minhas queridas. Que Deus abençoe vocês, viu? Cada dia mais, com saúde, com muita força. Enfim, boa noite a todos que nos acompanham através dessa rádio tão abençoada. E hoje, dia 18 de janeiro de 2021, segunda-feira, né, iniciando uma nova semana, nós vamos refletir o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 2, versículos 18 ao 22. Mais forte ao Senhor. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Por isso foram lhe perguntar: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: podem porventura jejuar os convidados das núpcias, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não lhes é possível jejuar. Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então jejuarão. Ninguém prega retalho de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo arranca novo pedaço da veste usada e torna-se pior o rasgão. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho os arrebentará e se perderá juntamente com os odres. Mas para vinho novo, odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Te adoro, Jesus, Jesus, eu te adoro. Esse evangelho de hoje, meus queridos, vem nos falar sobre o jejum. O jejum que é uma prática espiritual, né, usada em todas as religiões, desde aquela época de Jesus até os dias de hoje. Aliás, até antes, né, de Jesus, lá no Antigo Testamento, já se usava essa prática.
E aqui no evangelho de hoje nós temos uma polêmica, né? Por que que os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus fazem jejum e os seus não fazem? Eles perguntaram a Jesus. E todos nós, né, queridos, nós já tomamos consciência, né, em todas as épocas, até os dias de hoje, de que o nosso corpo, assim, de certa forma, nos atrapalha em nossa espiritualidade, na unificação necessária. Essa carnalidade, esse nosso lado animal, de impulso, de paixões, trai a nossa boa vontade. Muitas vezes eu quero, né? Eu quero, mas os meus instintos me levam para assim, para fazer o que eu não quero, né? Onde eu não quero. Seja no comer, no beber, no ódio, na ira, na preguiça, enfim. E nós também sabemos que a oração é mais frutífera quando a gente está de estômago vazio, né? Ou pelo menos não tão cheio. Né? Não vamos querer rezar depois de ter comido uma feijoada, por exemplo. Não dá certo, a gente não consegue nem se concentrar. De algum modo, o nosso corpo nos pesa, né? Nosso corpo, tá certo, é uma bênção. Nosso corpo é presente de Deus, é templo do Espírito Santo, é realmente uma bênção. Mas ele nem sempre está em comunhão com o nosso todo, né? Com a inteireza das coisas. Então nós entendemos que o jejum é uma prática espiritual necessária, um saber humano, como que assim uma forma de correção, né? Um freio para o corpo. Eu não posso fazer o querer do meu corpo o tempo todo, né? Como eu gostaria. Porque assim eu vou estar me estragando, né? Como se estraga uma criança pequena que não tem noção do que faz. Se eu for dar vazão à vontade do meu corpo, ao querer do meu corpo, eu vou estar estragando o meu relacionamento com o meu próprio espírito e com o próprio Espírito de Deus também, né? Mas aí lá no Evangelho eles cobram isso de Jesus. Seus discípulos não fazem jejum, né? Como? Por quê? Como? Por que não fazem? Porque Jesus ia comer com os discípulos, né, na casa das pessoas, né, jantar, almoçar, ia em grandes banquetes, né, que ele era convidado. Mas aí Jesus responde, dando assim um exemplo. Porventura os convidados das núpcias, ou casamento, e né, em algumas Bíblias pode estar casamento, jejuam, porventura os convidados das núpcias, jejuam enquanto o esposo ou o noivo, né, em algumas Bíblias, estão com eles? Não pode, gente, não pode. Dias virão em que o noivo lhe será tirado. E aí então, eles vão jejuar. E esse esposo, esse noivo, é Jesus. E ele nos foi tirado. Jesus nos foi tirado. E hoje nós somos a igreja, porque não tem o noivo. Assim, não tem o noivo de modo físico, né? Mas assim, como tinha os discípulos ali, Jesus pertinho deles o tempo todo, né, fisicamente, mas nós o temos nos sacramentos. E aí nós praticamos o jejum por amor a esse noivo e para nos dispor a receber bem o noivo. Não se vai, por exemplo, numa missa de barriga cheia, né, de estômago pesado, para receber o noivo, que é Cristo na palavra, que é Cristo na Eucaristia. Né, vamos estar ansiados, né, de tão cheio,
Não dá, não tem como, não pode. Mas nós sabemos que o jejum voltou então a ter assim o seu grande valor nos dias de hoje. E aí Jesus diz uma coisa muito importante também lá no Evangelho, né? Olha, não adianta colocar remendo novo em pano velho, vai estragar, vai rasgar de novo. Assim como não adianta colocar vinho novo em barril velho, os dois vão perder. Vinho novo em barril novo, diz Jesus. E com isso, Jesus está querendo dizer que ele, né, Jesus, é o vinho novo. Mas o coração, o nosso coração também precisa ser novo. Por isso, os discípulos estão assim nesse convívio com Jesus, se tornando um barril novo a cada dia, um pano novo, para receber os remendos, né? Aliás, para receber os remendos que a religião nos pede, né? Nos sugere, as práticas espirituais, está entre elas o jejum. E muitas pessoas têm práticas espirituais, mas o vinho novo da graça se perde, porque elas continuam com o coração velho. Às vezes elas buscam, né, as práticas espirituais, buscam seguir a religião, mas continuam fazendo coisas que desagradam a Deus, continuam vivendo uma vida mundana, uma vida cheia de pecados, não se esforça para transformar, para se converter. Portanto, meus queridos, nós precisamos do jejum sim, mas precisamos também da palavra, da conversão, porque senão a gente vai estar só se enchendo de remendos, né? A gente vai se enchendo de manias, de esquisitices espirituais. E aí a gente perde a graça. E o vinho novo, que é a unção do Espírito Santo, é aquilo que o Espírito Santo deixa dentro de nós, no nosso coração, em todo o nosso ser, sempre que a gente compreende a palavra de Deus. Quando eu escuto e compreendo a palavra, ela fica em mim, né? Fica em mim o vinho novo. Mas se eu insisto em ser barril velho, isso vai se perder. Nós precisamos nos converter, meus queridos. E para a conversão é importantíssimo o jejum, a abstinência, o autodomínio. A gente não deve dar vazão, não ceder demais às nossas vontades carnais. Inclusive, a igreja nos ensina a nos abster de carne todas as sextas-feiras do ano, né? Não sei se vocês têm esse costume. Todas as sextas-feiras o cristão é convidado a fazer esse sacrifício, né? A se abster da carne, principalmente a carne vermelha. Assim, não sendo um dia como, por exemplo, uma solenidade, né? O Natal, por exemplo, esse ano que passou, caiu numa sexta-feira. Então a igreja releva, né, essas coisas. A igreja não é rígida, né, nessas questões. Mas não sendo, a igreja pede que se faça a abstinência da carne em todas as sextas-feiras e também nas quartas-feiras de cinza. Daí, quem puder, né, de preferência em toda a quaresma, ou mesmo que não seja em toda a quaresma, todas as quartas e sextas-feiras. E aí também fazer algum tipo de sacrifício durante o tempo da quaresma, algum tipo de penitência. Quantas renúncias penitenciais são feitas, né, no tempo da quaresma, ia ser muito bonito.
não fazer por fazer, mas oferecer mesmo aquele sacrifício, aquela penitência a Deus, a Jesus, que tanto sofreu por nós, oferecer para as pessoas que sofrem, né? Para todos os tipos de sofrimentos que há nesse mundo, desigualdades, injustiça. É lindo demais a gente viver assim, mais santamente, né, as coisas de Deus. Quantas mortificações interiores e exteriores, né, são feitas. É lindo demais. Porque, queridos, nós somos sim a igreja do tempo do jejum, e nós precisamos redescobrir o poder disso. Tem um poder muito grande, muito valioso. Aliás, em outro evangelho, Jesus ainda diz que existem demônios e males que só saem com jejum e muita oração. O jejum potencializa a nossa vida de oração. E jejum não é regime, jejum não é castigo. E a gente não faz jejum para ficar reclamando, né? Ficar se fazendo de coitado, de vítima, porque tá sem comer algumas horas, ou deixando de comer algo que se gosta de comer, não. E nem para ficar assim, passando nervoso também, né? De tanta vontade de comer alguma coisa. Tem que ser feito de uma forma natural, de uma forma assim, em contemplação mesmo, e oferecendo a Jesus aquele momento, né? Em oração. Jejum é um gesto de unificar e de dizer a Deus: Senhor, até o meu corpo te busca. Te quero tanto, Senhor, que hoje eu não vou almoçar. Te quero tanto, Senhor, que hoje eu não vou jantar. Que hoje eu vou abrir mão por algumas horas de algo que eu gosto, ou por alguns dias de comer a carne, ou de comer um doce, ou algo que eu goste demais. E tudo isso, meus queridos, nos faz crescer na fé. Agora, o jejum, ele não deve ser feito assim, né? Simplesmente, ele não acaba em si mesmo. Ele tem uma meta maior, que é Jesus, que é Deus, que é o noivo, né? Esse noivo de que fala o Evangelho. A gente não faz jejum para se vangloriar. A gente faz jejum para se alegrar com a presença do noivo, com a presença de Deus nas nossas vidas. Às vezes a gente, assim, nem está percebendo, porque nós ficamos assim meio que dopados de tanta comida, de tanta bebida, né? Como a gente come, como a gente bebe, e como a gente fica ligado na internet, né? Séries, muitas vezes a gente invoca assistir séries, seriados na TV e internet o tempo todo, e tantas coisas ocupando a nossa mente. Ficamos meio que anestesiados de tanto estímulos, né? Então, às vezes, a gente precisa limpar a gente mesmo de tanta coisa. E essa experiência da fome, da renúncia, da sede, nos faz entender que nós temos fome e sede de Deus, mesmo que a gente não perceba isso, de tão ocupados que estamos com tantas outras coisas. Nós temos sede e fome de Deus. E, meus queridos, se nós temos a Ele, se nós temos Deus, nós temos tudo. Nada nos falta. Amém? Amém, que assim seja. Louvado seja Deus por esse momento grandioso de reflexão do Santo Evangelho, que nos faz assim entender melhor a proposta de Jesus para nós, entender a sua palavra. Glorificado seja nosso
amado Jesus. Bendito seja, bendito e louvado seja o nosso Deus grandioso. A maior adoração. Nossa própria vida. E aqui nós terminamos, meus queridos, mais um momento de reflexão do Santo Evangelho de hoje. Agradeço a todos vocês por partilhar conosco, por estar conosco nesse momento maravilhoso. Agradeço a Deus mais uma vez por essa oportunidade, né, de estarmos juntinho com Ele, né, durante a leitura e a partilha da palavra. E quero mandar aqui um abraço especial para todos aqueles que eu sei que nos acompanham nesse momento. Nós temos o grupo da família, nosso grupo da família Silveira, que as pessoas comentam, né? Então quero deixar aqui um grande abraço para esses primos amados que sempre estão conosco, nos prestigiando, e nos acompanhando, né? Partilhando conosco o Santo Evangelho. Junão, a Miriam, o Luizão, o Ítalo, o William, o Zezinho, que está lá na Califórnia, a Neuza, querida, a madrinha Laide, as meninas, né? A Ana, a Ângela, a Rosa, a Teca, com a tia Terezinha. Beijo para vocês, queridas, muita saudade. A prima Rosicler, nossa querida Rosinha, a Nana Leandro, lá em Edéias, o Marquinhos, né, em Anápolis, nosso querido locutor aí da boleia do caminhão, enfim, todos os primos que nos acompanham, né, que gostam desse momento, que sentem bem com esse momento. A Simone, nossa prima lá em São Paulo, né, filha de Silveira. Beijo para você, querida, eu sei que você gosta também. A Silvana, que também está fora do Brasil, se não me engano está nos Estados Unidos, que por um acaso eu a encontrei mês passado lá na Madrinha Laide, e ela comentou comigo que apesar dela não falar no grupo, né, não fazer nenhum comentário, ela gosta, ela acompanha todos os dias. Beijo para você, minha querida, para suas meninas, um abraço para sua esposa. Enfim, abraços para todos, queridos, que nos acompanham. Fiquem todos com Deus, que todos tenhamos uma noite abençoada, que amanhã nós possamos estar novamente juntos na programação da nossa rádio, né? Começando aí com a querida Juriti Mensageira, no Café com Viola, aí às 6 da manhã, né? E depois das 11 temos Momento Futebol com Junão, menino muito bom, que é um excelente locutor aí desse momento do futebol, né? A gente gosta muito. À tarde a Lucy volta de novo no Entardecer do Sertão. E à noite... Ai, à tarde do Sertão, desculpe. E à noite, sim, né? O Anoitecer Musical. Ela tem 3 programas no dia, né? A nossa querida Juriti aí, que à noite já é a gaivota mensageira, né? Ah, eu tô bem por fora das novidades. O Matheus tá falando que é a águia dourada. Eu tô confiando nele aqui. E depois das 18, nós estaremos novamente juntos, se Deus quiser, em mais um Pão Nosso de Cada Dia. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Cantando glória, glória, glória. Cantando glória, glória, glória. Cantando
continuemos glorificando. Glória, 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 glória a Jesus. Jesus. A Jesus. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor.